Quaresma, de fato, seria uma data cristã? Todos os símbolos dentro do cristianismo e todas as datas do cristianismo são anteriores à origem da igreja e anteriores ao cristianismo. O que a igreja fez foi se apropriar de símbolos e datas de outras culturas e introduziu dentro da sua estrutura, dentro da sua doutrina, dentro da sua simbologia. A cruz, que é o cubo de Saturno, o cubo aberto, representa a matéria, onde morremos para nascer em espírito, assim como a data 25 de dezembro, que simboliza o dia do Sol, o dia do Deus solar, que antes era atribuída a Mitra. Igualmente, a Quaresma é anterior ao nascimento de Jesus. Quando estudamos doutrinas mais antigas, filosofias mais antigas, a exemplo do xamanismo, veremos os 40 dias do xamanismo, que era um ritual feito nesse período para que o ser encarnado pudesse matar ou vencer o seu ego, que é a simbologia também atribuída a Jesus quando ele é atentado por Satanás. Porém, a figura de um ser maligno foi criada pela Igreja Católica. O que há nos originais, nos pensamentos da Cabala, nos pensamentos do judaísmo, na visão, é o ego, o Satã, que é esse artifício que nós temos para viver aqui nessa dimensão. Então, o que Jesus venceu foi o seu ego, para que o seu eu verdadeiro, o seu eu superior, o eu sou, pudesse habitar plenamente esta dimensão, manifestando-se exatamente em sua plenitude, com toda a sua força, vitalidade e essência verdadeira. Então, a data da Quaresma não é criada por Jesus, ela já existia. Esta data da Quaresma fazia parte de outras culturas filosóficas, de outras abordagens de espiritualidade muito antes do nascimento de Jesus. Existe um aspecto importante que antes as pessoas de fato faziam um retiro, saíam do contexto para se examinarem, para se conhecerem, perceberem as suas dimensões, suas consciências. Quando uso a palavra consciência, é os níveis internos que o ser precisava conhecer para entender a sua totalidade. Como se nós estivéssemos fragmentados por personas, e esse momento da Quaresma, os 40 dias, ou os 40 dias de iniciação ao xamanismo ou às outras culturas, era justamente onde a pessoa agregava o seu eu numa única percepção, vencendo assim então o seu ego. Naquele tempo, assim como hoje em dia, as entidades que estavam restritas às zonas mais densas do plano espiritual tinham então a oportunidade de sair dessas condições mentais e subirem, entre aspas, até a nossa realidade aqui, sobre a superfície da Terra, tendo a oportunidade de interagir conosco, nos observando, aprendendo conosco, sendo orientados por benfeitores, ou simplesmente nos testando. Na verdade, tudo isso acontece ao mesmo tempo. E aí vem a ideia da tentação, de ser atentado também. Além de sermos atentados por nosso ego, por nossas ilusões, por nossas paixões, pelo nosso Satã interno, isso tudo é fortalecido pelas criações mentais, pelas emanações dos irmãos que vêm das esferas mais densas para estarem conosco no período da Quaresma. Alguns, então, têm a oportunidade de serem acolhidos, de serem levados a lugares de tratamento. Outros ficam entre nós e depois retornam a essas dimensões
a essas realidades mentais mais densas, tendo uma nova oportunidade de passarem por um processo que tem a intenção, pelo contato com as outras realidades, despertar o espírito para a sua natureza divina, para que ele consiga se desvencilhar daquelas criações mentais às quais se encontra preso, vivendo muitas vezes quase que num loop de estímulos repetidos. Sendo assim, a Quaresma não é uma data cristã. Como outros elementos, a Igreja se apropriou das culturas como se apropriou da cultura judaica para criar a Igreja. As nossas referências devem ir além da Igreja e chegarem à essência. O que é a proposta para nós no período da Quaresma? É justamente a proposta como era no passado. No passado era levado mais a sério, de fato as pessoas faziam uma análise, uma reflexão mais profunda, mas esta é a proposta atual também, para que nós aproveitamos esse período para nos examinar, para conhecermos a nós mesmos. Claro que isso deve ser feito todos os dias, mas intensificar a nossa vigilância nesse período, uma vez que vamos estar sendo estimulados por outras forças que correspondem a alguns aspectos que temos dentro de nós, criando assim a sintonia, a ressonância, para que nós possamos, então, às vezes, ter um excesso de estímulos potencializados por esta onda de pensamentos que está se entrelaçando com a nossa realidade ou com os nossos planos mentais, com as nossas estruturas espirituais, enfim. Este período é também um período para nós demonstrarmos a caridade, o amor, a benevolência, a resignação e a coerência. Esses irmãos que estão entre nós, o que eles vão observar? Como nós somos de verdade. Um exemplo básico da nossa cultura, o aspecto de ser desleal com os nossos companheiros, por exemplo. Popular traição. O que vai ter valor? Aquilo que nós falamos? Ou a ação que nós temos? Mentiras, interesse material, usar a espiritualidade para se beneficiar, etc. Esses irmãos vão observar os nossos frutos. Como é que nós de fato somos. E não vão observar as nossas palavras. Então, o período da Quaresma é o período de termos coerência, de sermos autênticos, sinceros, porque só assim o processo real da Quaresma, que é a libertação das ilusões, das paixões inferiores, pode de fato atingir a sua real expressão, a sua real natureza, que é o nosso despir-se das coisas desta dimensão e viver de acordo com as experiências espirituais na sua maior pureza. Viver de acordo com os graus de consciência da sociedade não quer dizer necessariamente que nós vamos contribuir para aquilo que gera malefícios para a sociedade. Há uma diferença. Viver de acordo com a consciência que predomina, isso significa viver de acordo com aquilo que a sociedade oferece de bom e verdadeiro, de real, de necessário. Porque a doutrina de Jesus e todas as doutrinas espiritualistas autênticas recomendam que a gente viva neste mundo sem ser deste mundo. Isso quer dizer, eu posso estar aqui, mas sem contribuir para aquilo que gera dor e sofrimento para a humanidade. Às vezes nós interpretamos as coisas ao pé da letra e não percebemos a nuance do sentido espiritual ou não vemos a mensagem espiritual por detrás de uma letra. Por isso o ditado
que está na Bíblia, a letra mata, o espírito edifica.